Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Theory e hoje nós vamos continuar com nossos vídeos sobre regras do Old School Essentials e vamos falar hoje especificamente sobre tempo, peso e movimentação dentro do OSI. São três conceitos que estão de certa forma interligados e que ajudam a gente a fazer monitoramentos e gerenciamento de recurso dentro do jogo, né? Vale lembrar que tempo também é um recurso que os jogadores dispõem. E a gente deve diferenciar aqui uma coisa. Existe o tempo fora da mesa, o tempo real que a gente está jogando ali, e o tempo dentro da mesa ali, o tempo que está se passando dentro da aventura, dentro da fantasia. E para facilitar as coisas, o jogo ele criou algumas unidades para a gente dividir esse tempo dentro da fantasia. E essas unidades são os turnos e as rodadas. Os turnos, diferente do que a gente está acostumado em jogos como a quinta edição e outros aí, aqui no Old School ele é um tempo de 10 minutos. Um turno ele é usado para poder fazer a exploração das masmorras, das dungeons. Então uma hora tem 6 turnos. E geralmente dentro de um turno você consegue fazer a exploração de uma área dessa dungeon, de uma sala, se ela for menor ali, para fazer uma ação específica. Eu quero vasculhar essa sala, vai gastar um turno. Geralmente a gente faz essa abstração aqui. Um combate que aconteça, mesmo que ele dure menos do que 10 minutos, ele é arredondado para cima, né, para durar um turno ali. Isso é feito porque muitos dos recursos que a gente usa dentro ali, de uma masmorra, por exemplo, são medidos em turnos. Uma tocha, por exemplo, dura 1 hora, ou seja, 6 turnos ali. Então o juiz ou a juíza está marcando ali todos os turnos, cada vez que o personagem explora uma sala, toda vez que eles tomam uma ação específica ali dentro de vasculhar. E aí a cada 6 turnos, a cada 1 hora, tendo anotado o tempo em que essa tocha foi acesa, o juiz pode pedir, pode declarar, por exemplo, que a tocha se apaga, né? Eu sempre que eu estou mestrando, eu gosto de fazer algumas descrições para indicar isso antes que aconteça. Então, um turno antes, eu falo assim, olha, a tocha está começando a ficar com fogo mais fraco. Isso traz uma antecipação para os jogadores para saber que eles já devem se preparar para aquilo, né? Não acontece subitamente. Eu vou falar mais sobre exploração de masmorras no futuro, mas por enquanto deu para entender como funcionam os turnos, né? Outra coisa que a gente vai ter aqui dentro são as rodadas e as rodadas de combate. E cada rodada dura 10 segundos. A rodada de combate é o tempo que leva para todas as pessoas e criaturas envolvidas em um combate agirem. Isso acontece dentro de 10 segundos. Então 1 minuto vai ter 6 rodadas de combate completas. E aqui a regra padrão de combate do OSI é que as iniciativas, os combates sejam feitos em grupos. O grupo do jogador, o lado dos jogadores contra o lado das criaturas. E isso é rolado sempre, né, a cada rodada. Então faz mais sentido também, por conta disso, dividir em rodadas e não pela vez de cada jogador, como a gente tem em jogos aí que a gente está acostumado hoje em dia. Vou falar mais sobre combate em outro vídeo separado, tá? Porque é um tópico diferente. Mas ainda falando sobre medidas, vamos falar agora sobre distâncias. E aí você vai ter uma opção que você tem que fazer aqui na hora que você for jogar. Se você vai jogar com as unidades de medida imperial, que são as clássicas da maioria dos RPGs, que são em pés, jardas, milhas, ou se você vai jogar convertendo isso para unidade de sistema métrico, que é o que a gente usa no dia a dia, que faz mais sentido logicamente para a gente na hora da gente imaginar as distâncias. Eu vou dizer para vocês que, independente do que você escolher, é perfeitamente possível jogar, e por mais que as unidades de medida imperiais sejam muito distantes da gente, elas acabam fazendo sentido depois que você começa a acostumar a usar elas dentro do jogo. Então fica a seu critério. Mas apenas leve em consideração que se você for jogar os jogos em inglês, você vai ter que ficar fazendo a conversão para sistema métrico sempre. Agora, se você for jogar material em português, geralmente eles vão vir já com uma tabelinha de conversão para você fazer essa conversão. Ou você pode consultar uma tabela como essa aqui, ou converter em várias ferramentas ali de conversores que existem. E aí vale lembrar também que essas unidades de medida elas servem para a gente ter uma noção da distância das coisas na fantasia. Mas essa é uma noção aproximada também. A não ser que você jogue com grid, que é aquele mapinha tático assim, que geralmente não é o que se usa no Old School Essentials, geralmente aqui a gente usa jogando o teatro da mente, os combates, os encontros, e por isso são medidas aproximadas. Caso você queira entender como funciona o teatro da mente melhor, tem um vídeo que eu gravei aqui que você pode assistir sobre esse tema, sobre como mestrar combates e encontros ali em teatro da mente. Inclusive eu fiz um documento explicando mais detalhadamente isso tudo. Vamos falar agora sobre o peso, como que funciona a carga e ali o gerenciamento de recursos, que é algo muito importante aqui dentro do Old School Essentials, porque como vocês já sabem, aqui a experiência ela é recebida através de tesouro. Então eu preciso trazer tesouro para um local seguro, para uma cidade, por exemplo, para ganhar XP. E para eu trazer esse tesouro eu preciso transportar ele. Então o gerenciamento desse recurso ele é algo importante. Como que eu vou carregar? E para facilitar isso tudo, olha que legal. O jogo ele chegou a uma solução muito interessante
quer medir o peso das coisas em vez de quilos ou em libras, talvez, ele mede o peso das coisas em moedas. Isso mesmo, muito simples, né? Então ele mede o peso das coisas em quantas moedas, o quão equivalente a moedas aquela coisa pesa. Todos os personagens, independente da classe que eles estejam, eles podem carregar no máximo, é o peso máximo, 1.600 moedas. Não pode passar disso. Quando chega a isso, assim, o seu personagem não consegue nem andar mais de tão peso que ele está carregando. E aí, se você tem um tesouro, por exemplo, ali de 200 moedas, elas vão contar nesse peso. Então, você vai colocar ali 200 de 1.600, que é o total. E aí você vai ver nos equipamentos, em todos os itens do jogo, que eles têm um peso associado e esse peso está em moedas. Esse peso ali não é o preço da coisa, tá? Fiquem atentos a isso. Muita gente confunde achando que o peso das coisas é o preço. Na verdade, não, tá? Como vai ter todo esse peso listado ali, você pode simplesmente ir colocando esse peso na sua ficha à medida que você vai colocando e comprando novos itens. Deixa eu mostrar aqui para vocês o peso de alguns itens em moedas. Por exemplo, uma gema vai pesar o mesmo que uma moeda, uma poção pesa o mesmo aqui que 10 moedas. E aqui, por exemplo, né, na parte de armas e armaduras, vocês vão ver que, por exemplo, um machado de batalha aqui, ele vai custar 7 moedas, mas o peso dele é 50. Isso facilita muito, gente. Vocês não têm noção na hora de gerenciar esses recursos. Fica muito simples de gerenciar. E a outra coisa importante é que a velocidade do seu personagem, independente de qual classe ele seja, vai depender do quanto peso ele está carregando. Então, se o seu personagem está carregando muita coisa, logicamente faz sentido que ele ande menos, ele consiga se movimentar menos. E isso independente de qual classe ele seja. O jogo ele oferece duas formas para você medir esse peso ali, e você pode selecionar que mais se adequa ao seu jogo. Elas estão listadas aqui na página 113 do livro do tomo de regras. Você pode ver aqui que a forma básica, basicamente, você vai ver a movimentação de acordo com a armadura que a pessoa está vestindo, e não de acordo com o peso. Então, dependendo de qual armadura a pessoa está vestindo, e se ela está carregando ou não carregando o tesouro, deixa eu até trazer minha câmera para cá, ela vai conseguir se movimentar num ritmo diferente. Lógico, nunca passando desses 1.600 de moeda que cada um pode carregar. Então, se ela tiver sem armadura aqui e tiver não carregando nenhum tesouro, ela vai ter 120 de movimentação do encontro, né, de exploração, e 40 de movimentação dentro de um combate, tá? Sempre tem esses dois valores aqui, porque são tipos de movimentações diferentes dentro do Old School Essentials. Você tem um tipo de movimentação básico, né, que é o de exploração, que é sempre esse aqui que aparece primeiro, e movimentação dentro de um combate aqui sempre vai ser 1/3 desse valor. Então, se você multiplicar aqui 40 vezes 3, você vai chegar em 120. Mesma coisa com 30. 30 vezes 3 vai dar 90. Então, basicamente, eles só colocam aqui para te ajudar, para você não precisar ficar fazendo conta ali no meio do seu jogo. E esses movimentos são diferentes porque são momentos e níveis de zoom que a gente dá diferente no seu jogo. Então, lógico que dentro de um combate você precisa ter as medidas mais específicas, né? Então, por isso que ela é menor aqui, porque você está ali, porque é como se você estivesse dando mais um zoom ali naquela parte do jogo, tá bem mais próximo. Agora, na exploração, você está andando ali bem mais calmo, dentro de uma masmorra, você consegue tirar um pouco desse zoom e você consegue andar mais. Inclusive, tem outro tipo de movimentação, que é a movimentação de jornada, né, que você faz de um lugar até outro. E essa movimentação, geralmente, ela é 1/5 desse valor aqui, ó. Então, por exemplo, nesse caso aqui do 120, 120 dividido por 5 daria 24. E esse valor é em milhas, caso você esteja jogando aqui com os valores imperiais, tá? Então, 24 milhas que você consegue andar num dia de viagem, né? Muito interessante você usar esses valores aqui como referência. E é lógico que eles vão variar de acordo com o peso. Então, falando aqui da opção básica, é super simples. Não pode passar de 1.600 e movimentação depende da armadura que você veste e se você está carregando ou não tesouro. Agora, a que eu gosto de usar, né, é a detalhada, que ela basicamente vai contabilizar tudo que você está usando. Se você usa um VTT, por exemplo, com o Foundry, que já calcula o peso automático, talvez seja interessante você usar essa detalhada aqui. Mas eu gosto de usar até mesmo quando a gente joga com papel, porque eu acho que faz mais sentido esse gerenciamento de recursos mais detalhado num jogo que trata de tesouro. E ela é muito simples, ela tem essa tabelinha aqui que a gente vai sempre se referenciar. Se você estiver carregando até 400 moedas, você vai ter essa movimentação aqui. Se você carregar até 600 moedas de peso, né, você vai ter essa movimentação de 90 pés e 30, até 800 é essa aqui, e até 1.600 você vai ter 30 e 10. Vai diminuindo essa movimentação de acordo com o peso que você está carregando. Mas aí onde que entra a armadura? A armadura entra que nesse caso dessa carga aqui detalhada, as armaduras também têm peso, como vocês vão poder ver aqui. Isso significa que, por exemplo, uma plate mail aqui, ela vai te defender bastante, mas ela vai ser bem pesada. E isso é muito legal porque você tem que levar isso em consideração. Olha, eu vou usar uma armadura que vai me deixar lento, ou eu vou usar uma armadura que me defende menos,
mas que eu vou conseguir carregar mais tesouro por conta do peso. Eu vou ter alguém que vai me ajudar a carregar esse tesouro, porque eu tenho que levar isso em conta. Então, isso tudo torna o jogo, esse gerenciamento de recurso, algo que faz parte do seu jogo, não como algo chato, mas algo que faz você se apropriar ali da aventura, da narrativa, você saber o que você tem na sua ficha, né? Muitas vezes, em jogos que a gente está acostumado hoje em dia, a gente nem faz questão disso, a gente acaba esquecendo os itens que a gente tem, né? Quem nunca jogou, depois lembrou que tinha um item. Porque você não está sempre olhando, você não está sempre ali se apropriando da ficha. Isso aqui faz com que a gente se aproprie do jogo de uma forma muito divertida, né? Basicamente é isso, galera, sobre peso, tempo e movimentação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a clarificar alguma coisa ali. E outra coisa que clarifica bastante é você se inscrever no canal aqui, porque você recebe vídeos como esse. Deixa seu gostei, seu comentário, porque ajuda o YouTube a divulgar para outras pessoas. Ajuda a divulgar também, é a melhor coisa que você pode fazer para ajudar o canal e divulgar para outras pessoas. Vou deixar outros 2 vídeos aqui do canal para você assistir, se você quiser. E até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos para uma nova aventura.